Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu coloquei uma pesquisa no grupo agora há pouco, perguntando o que vocês gostariam de conversar, de repente a gente bater um papo. E tiveram algumas sugestões para a gente falar de vetorização. Então, vamos falar um pouquinho de vetorização. Vou falar de forma superficial, mas assim, é só para ilustrar as maneiras que você tem de vetorizar uma imagem. E por que também vetorizar uma imagem, né? Por que usar um vetor? Eu tenho alguns vídeos no meu canal do YouTube falando sobre isso, explicando qual a diferença do vetor e do bitmap, quando usar um, quando usar outro. Vale a pena dar uma assistida nesse conteúdo se você não está por dentro do assunto. Então o canal é www.cefrim.com.br. Daí você procura nos meus vídeos, vetorização, tem alguns vídeos, uns 2 ou 3 que falam sobre isso. Mas eu vou falar então um pouquinho sobre vetorização. Primeiro eu queria saber se o pessoal está ouvindo, se está tudo em ordem aí. Então quem tiver, se estiver ouvindo o que eu estou falando, vai no grupo lá e nesse vídeo escreve nos comentários alguma coisa. Fala um oi lá para a gente poder ver. Eu vou abrir eu estou com outro monitor abrindo para ver se está carregando. Deixa eu ver. Aparentemente sim. Tem 5 pessoas vendo, então espero que estejam também enxergando o que eu estou fazendo. Então vamos falar um pouquinho de vetorização no CorelDRAW. Eu estava vendo aqui, eu abri meu Corel e de cara apareceu uma propaganda aqui do próprio Corel, dizendo que foi lançada a versão do Suite 2017 por R$ 899. Eu comprei essa versão 8. Comprei na Abra Software em 3 vezes de 100 e pouco. Foi muito barato, então acho que vale a pena comprar na Abra Software do que comprar essa versão aqui que estão oferecendo por R$ 900. Mas sei lá, vamos lá. Novo documento. Então vamos falar de vetorização. Vou mostrar 2 maneiras de vetorizar uma imagem. Uma é no Corel, que é mais complicada. Tem que ter prática, então a pessoa tem que se esforçar um pouco para conseguir vetorizar bem. E a outra é usando um software que eu uso, que é muito legal, assim, que resolve bastante problema. Então vou fazer o seguinte, eu vou na internet e vou pegar uma imagem. Vou pegar uma imagem na internet e vou procurar o Homer Simpson, que é uma imagem mais simples. Homer Imagens. E vou pegar aqui essa imagem do rosto dele. Ok? Peguei essa imagem do Homer, copiei ela e vou colar no meu Corel. Ctrl V, colei no meu Corel. Então vamos lá. A primeira maneira você pode pegar aqui no Corel, deixa eu só fazer o seguinte: botão direito em cima da imagem, rastreio de contorno, imagem em alta qualidade. Ele vai fazer uma vetorização. Se a imagem for assim meio simples, provavelmente vai ficar legal. Então, ok, ele vetorizou a imagem, aqui o bitmap e aqui é o vetor que o Corel fez. Então, com Ctrl U você desagrupa as coisas e pode, por exemplo, apagar o que está sobrando aqui, as partes azuis aqui. Então, estou selecionando e estou apagando o que eu não quero. Apagando os restinhos azuis que ficaram na vetorização automática do Corel. É que uma imagem dessa aqui do Homer, de repente nem compensa você redesenhar ela na mão, porque você consegue um resultado bem bom com a ferramenta do Corel. Ok, então a primeira opção, aqui eu tenho um vetor. Qual a diferença do vetor para o bitmap? Bitmap aqui, vetor aqui. Vou agrupar de volta, Ctrl G, agrupei. Olha só, isso aqui é uma página A4. Deixa eu ver, A4? A4. Eu vou pegar o meu vetor e vou aumentar. Ó. Aumentei para o tamanho de muitas páginas, continua igual. Peguei minha imagem BMP, bitmap, JPG e aumentei. Você vai notar que quando você chega perto, ó, ela perdeu a qualidade, ela ficou bem deformada. Já o vetor, ele não tem isso.
Por quê? O vetor ele cada vez que você aumenta o Corel redesenha essa imagem. Então a maneira, quando a imagem é simples, a maneira mais fácil de fazer é selecionar aqui, botão direito em cima e rastreio de contorno. Já expliquei a primeira parte. A segunda maneira, deixa eu voltar para um tamanho mais da página. Essa aqui requer um pouco mais de prática. Você põe um JPG no Corel, botão direito em cima, bloquear o objeto. Ele travou essa imagem, não se mexe mais. Aí você tem que fazer assim, ó. Com a ferramenta Bezier, você vai fazer o desenho. Deixa eu só pegar uma cor mais... Deixa eu ver uma coisa. Tá laranja, isso mesmo. Então você vem aqui e vai ter que fazer o desenho. Daí clica, arrasta, vai fazendo. Opa, tá ficando lento minha conexão. Vai fazendo o desenho. Vai fazendo o contorno todo. Clica, arrasta, ajusta. Tem que ir fazendo. Então eu vou fazer de forma grosseira, só para vocês entenderem o que seria uma vetorização manual. Estou fazendo só a parte amarela do corpo dele para você ter uma noção de como... Quando eu fechar aqui o contorno, você vai notar que eu posso pegar o pincel e pegar a cor amarela e pintar. Então eu tenho a primeira parte do meu Homer. Aí você vem aqui, vai fazer o olho. Então, contorno preto. O segundo olho, que não é inteiro, você pode fazer assim também, espera aí. Pode fazer o segundo olho inteiro, aqui. Preto. Pode pegar as duas imagens do... Deixa eu pegar as duas e pôr pra cá. Branca, branca. Então, marquei as duas e aparei. Ele fez o corte. Vou ajustar a largura maior. Deixar um pouquinho maior. Vou colocar 6. Desculpe. Ctrl G. Vou fazer o outro. Então assim, eu só estou fazendo de forma grosseira para você entender o que seria uma vetorização. Então, marquei as duas, Ctrl G, agrupei, vou pôr em cima do Homer. Então você vai montando, na verdade, os elementos, fazendo desenhos. Então essa aqui é a forma mais complicada de fazer. E tem pessoas que fazem com uma qualidade incrível. Assim, eu não tenho muita habilidade com isso, mas assim, eu entendo o conceito, mas não sei a fundo como... Eu não consigo fazer, não tenho habilidade para fazer isso a fundo, mas tem pessoas que fazem com muita qualidade. Então essa aqui é a segunda maneira. E a maneira que eu mais gosto, assim, que eu acho mais prática, que eu uso, é assim, eu vou pegar uma imagem, só que uma imagem com mais detalhes na internet. Vou pegar aqui esse Romero aqui que tem mais sombra e tudo mais. Então, ó, deixa eu ver. Deixa eu carregar essa imagem. É pequenininha. Opa. Vou tentar pegar uma maior. Essa aqui tá bom. Não, essa aqui é uma tela capturada, não ficou boa. Pera aí. Homer de cuecão aqui. Copiei a imagem. Eu tenho esse software que eu uso bastante, que é o Vector Magic. Então olha só, o Vector Magic, o que ele faz? É um software comercial, ele é comprado. Eu copiei o Homer, quando eu abri o programa ele está guardado aqui na área de transferência. Eu clico aqui, ele transfere. Eu mando ele vetorizar automaticamente, ó, vetorize.
Ele faz tudo automático. Eu acho a vetorização dele muito melhor que a vetorização do Corel. Então ele vai fazer automático. Ó, vetorizou o Homer para mim. Próximo passo, ele pergunta onde é que eu quero salvar. Eu quero salvar isso no... Vou gravar no Terra Ferramentas. Vou criar uma pasta chamada Homer. Ok. E vou salvar isso como Homer. Salvei. Olha o que aconteceu. Vou lá no meu Corel, arquivo, importar. Vou importar o que eu criei agora. Homer. Ele salvou como um arquivo EPS. Ele pergunta se eu quero importar como texto ou curvas. Eu quero curvas. Então, olha aqui. Isso aqui é um vetor agora. Se eu selecionar e Ctrl U, eu desmonto ele. Então a imagem fica toda separada. O contorno todo livre. Então eu posso, por exemplo, trocar a cor do Homer. Falta o olho. Então de uma forma muito simples com esse programa Vector Magic, que ele resolve meu problema assim. Vamos pegar uma imagem bem mais complexa, uma foto. Não fica perfeita uma foto, mas ele ajuda um bocado. Quer ver? Ó? Não, peraí. Gisele Bündchen. Para a foto ele não resolve de forma satisfatória, mas assim, para você fazer uma vetorização de uma imagem, um desenho, fica bem legal. Nossa, minha conexão parou mesmo agora. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui ouvindo na outra janela se tem perguntas, se tem comentários. Deixa eu ver enquanto carrega. Olha lá o Rocha. Fala, Rocha, beleza? Gosto muito de você, cara. Então deixa eu ver. A Rosália perguntou onde é que compra esse programa, em qual site. Não sei te responder, mas procure por Vector Magic, você vai encontrar o site dele. Eu tenho ele faz muitos anos, é um programa bem antigo assim, mas valeu cada centavo. E tem um site também do Vector Magic que você, se eu não me engano, você pode fazer online, você também paga por vetorização, não lembro exatamente como é, mas é bem legal. Então vou pegar aqui uma foto da Gisele. Você vai ver que em foto não fica bom, mas assim, é o melhor que pode ser feito por um programa automático. Eu vou copiar a imagem, vou lá na página inicial, colo a imagem da Gisele e mandar fazer a vetorização. Não espere mágica, porque assim, é um programa fazendo uma coisa que... Mas ele ajuda bastante. Então, ó, veja o que vai se transformar a Gisele Bündchen no Vector Magic. Mas já me quebrou muitos galhos esse programa, porque você consegue, se foram imagens, cartoons, desenhos, você consegue fazer coisas muito legais. Isso mesmo, Cíntia, é Vector Magic. Olha lá. Esse é um vetor de Gisele Bündchen. Não é uma foto mais, agora é um vetor. Então vou pegar aqui no meu... Vou colocar na minha pasta Homer. Gisele. Save. Pronto, tem um vetor de Gisele Bündchen já. Vou voltar lá no meu Corel. Arquivo, importar. Gisele. Curvas. Colei o vetor da Gisele Bündchen. Ficou razoável, mas assim, foi automático. Então quer ver, ó, vou clicar em cima, Ctrl U para desagrupar. Você vai notar que é todo separadinho. Ele vetorizou toda a imagem. Então você tem uma imagem da Gisele Bündchen que pode ser aumentada o quanto você quiser. Estou selecionando e estou deletando, estou apertando delete no meu teclado. Não é 100%, mas é bem legal. Quebra alguns galhos. Olha lá.
Então quem tem dúvidas sobre vetorização, vale a pena assistir os vídeos que eu gravei falando sobre isso no meu canal, porque eu conceituo exatamente qual a diferença de um vetor e de um bitmap, quando você precisa usar um e quando você precisa usar outro. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Então vamos lá. Cíntia, Vector Magic, isso mesmo. A Rosália perguntou onde compra. Eu falei, expliquei que tem que procurar no site, na internet. Eu tenho há muito tempo, eu não sei realmente o site. Faz bastante tempo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu dar um reload. Vamos carregar. Deixa eu ver os comentários. O áudio tá bom? Vocês estão ouvindo bem o que eu estou falando? Legal, tem 20 pessoas ao vivo assistindo a live. Uma live que não foi programada, foi feita só para fazer um teste. Legal. Eu estava com um problema hoje cedo quando eu bolei fazer isso. Aí eu corri atrás eu trabalho com TI, né? Então eu tenho umas caixas com muitas peças de computador antigas. Eu precisava encontrar um outro monitor, achei um monitor pequenininho de 15 polegadas guardado em algum lugar. Achei uma placa de vídeo, daí não deu certo, daí achei um cabo HDMI e acabei ligando os dois monitores para poder fazer essa live. Então, no monitor da esquerda eu tô fazendo a aula e no da direita eu tô vendo vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O áudio está excelente, que bom, Hernani. Alguém tem alguma pergunta específica sobre isso? De repente sobre alguma coisa de Corel Photoshop? Só para a gente aproveitar que a gente está online aqui para a gente conversar. Então, só revisando, formas de você vetorizar uma imagem. Se a imagem for simples como esse Homer aqui, imagem feita de traços praticamente, você pega a tua imagem. Deixa eu fazer desde o início para quem chegou agora. Você vai no teu Google aqui e coloca Homer. Pega uma imagem do Homer qualquer, simples assim, copia a imagem, vem no teu Corel, cola a imagem, Ctrl V, colou a imagem. Como é uma imagem simples assim, o Corel dá conta. Então você botão direito em cima da imagem, rastreio de contorno e coloca a imagem em alta qualidade. O próprio Corel se encarrega de vetorizar essa imagem de uma maneira bem legal. Então, já vetorizou, ok, tira para cá e daí você faz o que? Desagrupa, Ctrl U, U é ungroup, group. Aí você vai clicando nos verdes aqui e vai apagando com delete. Você tem um vetor do Homer em 2 minutinhos. Tá? Isso aqui é a imagem BMP, isso aqui é a imagem vetorial. Então é o que o Corel faz dessa forma automática. A segunda forma que eu expliquei, que é assim, tem que ter muita experiência, você consegue resultados incríveis, mas assim, tem que treinar bastante. Eu realmente não tenho essa habilidade, porque assim, eu geralmente tenho mais pressa do que habilidade. Então você pega o botão direito em cima da imagem, bloqueia ela para ficar travada, vem aqui, aumenta a imagem e com a ferramenta Bezier do Corel, que é essa ferramenta aqui Bezier, você vai clicando, arrastando, vai fazendo o contorno do Homer como você bem entender, até fechar, depois pinta ele. Então depois você pode vir aqui nos nós. Deixa eu só aumentar para fica mais fácil de entender. Vou colocar mais grosso. Você vem nos nós aqui com essa ferramenta de ajuste e pode ajustar os nós, puxar mais, esticar mais. Você pode ir modelando a imagem. Você vai fazer os ajustes que forem necessários. Não sei fazer isso a fundo, mas entendo o conceito. Então a segunda maneira é essa. A terceira maneira é usar, deixa eu só desmarcar aqui, desbloquear, copiar essa imagem. O Vector Magic que eu mostrei agora há pouco. Você vem aqui no Vector Magic. Deixa eu só voltar para o início. Cola a imagem do Homer aqui, mas vai fazer automático. O Vector Magic se encarrega de fazer tudo automático, de uma maneira que, na minha opinião, é muito melhor que a do Corel.
Então o Vetor Magic é muito mais poderoso que o Corel para vetorizar. Então ele demora um pouquinho, mas ele faz todo o processo que você estaria fazendo no Corel à mão ali, ele faz de maneira bem prática, bem legal. Já temos um vetor, ficou bem bom. Então esse aqui já é um vetor, é só salvar como EPS, ele já exporta como ou EPS, ou SVG, ou PDF, como você bem entender. Salvou e pronto. E a quarta maneira, que assim, mais fácil ainda, é você já buscar um vetor na internet, né? Quando for buscar teu Homer, às vezes a pessoa ignora isso, mas a pessoa coloca Homer Simpson vetor download. Às vezes uma busca simples você consegue. Vetor. Às vezes uma busca simples você encontra um vetor. Então às vezes você não precisa nem ter trabalho. Então tudo está muito ligado com como você vai buscar isso. Então, eu coloquei as imagens, ele mostrou as imagens aqui. Clique em ferramentas no teu Google, no teu Chrome. Você pode escolher o tamanho, que é a imagem grande. Ele vai mostrar só imagens grandes. E você pode colocar tipo aqui. Desenho linear, animação, clipart, foto, rosto. Eu quero um clipart. Vai mostrar um desenho mais simples. Então você pode escolher assim, fazer uma filtragem bem legal das imagens. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Deixa eu atualizar aqui a live. — 22 pessoas online. Ô Rodriguinho, não use AC no grupo, cara. A gente tem explicado lá em cima no banner que não se usa AC nesse grupo. A gente não usa up nesse grupo. Se você quer acompanhar isso aqui, essa conversa, você vem aqui em cima e ativa as notificações do grupo. Então eu já estou quase ativado porque eu sou autor, mas você ativa as notificações, não precisa usar AC. AC é uma coisa do passado, na época do Orkut. Nós não estamos mais no Orkut, estamos no Facebook. Então vá lá, manda bala e apaga esse AC e coloca ativar a notificação que você acompanha de uma maneira mais legal. Alguém tem mais alguma curiosidade alguma dúvida sobre a arte, sobre Photoshop, sobre Corel que eu possa ajudar? Manda bala que agora é a hora. Depois vai estruturar melhor essas lives pra gente fazer com conteúdo mais legal, preparar material, sei lá, fazer uma coisa mais organizada. Mas por hora é o que nós temos. Deixa eu abrir o Photoshop, aproveitar que eu estou aqui. Aqui, ó, que eu fiz hoje. Então eu estou usando esse monitor para ver o programa e esse monitor para ver vocês. Então eu espelhei os dois. Então deixa eu mostrar uma coisa que eu fiz hoje mais cedo, que não ficou como eu queria, exatamente como eu queria, mas deixa eu só abrir aqui. Mas ficou razoável. Eu criei um action para Photoshop. Então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu carregar ele. Load Actions. Eu criei um action chamado gerador. Um action gigante, ó, quantas ações ele tem. Tudo isso aqui de ação. Fiquei montando ele, gigantesco. Opa, tá ruim meu mouse. Então, vamos lá. O que ele faz? No meu disco C, eu criei uma pasta chamada Alpha. E vou apagar tudo que tem dentro dela. Deixar essa pasta vazia. Vou colocar uma imagem aqui dentro desse Alpha. Deixa eu ver, vou pegar uma imagem na internet. Alpha. Deixa eu ver aqui. Pegar um Homer mesmo, que eu estava mexendo com ele. Só que eu vou pegar um Homer preto e branco. Ferramentas. Imagens, ferramentas, cor, preto e branco.
Rodriguinho perguntou, teria como fazer separação para simulado? Eu tenho mais dúvida, não entendi o que você quis dizer. Explica melhor, Rodriguinho, por favor. Qual a melhor forma de aumentar a imagem? Então, Fábio, a melhor forma de aumentar uma imagem é assim, se você conseguir vetorizar ela, você pode aumentar indefinidamente. É que se a imagem for JPG, você tem um limite da... Qualquer coisa que você aumente o JPG, ele vai interpolar. Já explico melhor, Fábio. Gladson, o programa é pago. Deixa eu ver aqui. Imagem vetorizada seria imagem sem fundo? Não. Marcos, vou mostrar no Photoshop então o que é isso. Vou pegar aqui no Photoshop. Vetor, imagem sem fundo e vetor não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deixa eu pegar aqui esse Homer Simpson, por exemplo. Só para você entender. Acho que é bem fácil de explicar com uma imagem JPG. Minha internet ficou lenta de repente. Deixa eu pegar aqui esse Bart. Aqui, ok. Tem um Bart aqui. Copiar a imagem. Então, Marcos Amaro, veja aqui. Eu vou pegar essa imagem e colocar no meu Photoshop. É uma imagem JPG. Ok? Eu vou pegar aqui um fundo, Open. Vou abrir um fundo qualquer aqui. Não. Vou pegar no meu banco de imagens aqui. Artes inéditas, background. Vou pegar esse aqui, ó, uma madeira qualquer. Essa aqui. Então, imagem de madeira. Vou pegar meu Bart, Ctrl A, Ctrl C e vou colar em cima. Entendeu? Essa imagem ficou com o quê? Com um fundo. Ela é um JPG com fundo branco. Edit, Free Transform. Vou aumentar ela aqui usando o Ctrl. Ok, a imagem está aqui. O que é a imagem sem fundo? Eu pego, por exemplo, como essa imagem do Bart, ela está sobre a imagem, o fundo aqui, tá vendo? Ó, outra camada. Se eu fechar a camada do Bart, ele esconde. Se eu fechar o fundo, ele esconde. Eu seleciono a imagem do Bart, pego a varinha mágica e seleciono a parte branca e aperto o Delete. Ele apagou. Delete, apagou. Então eu consegui fazer uma imagem transparente só apagando o contorno dela. Depois que ela estiver assim, eu posso dar 2 cliques aqui na camada e aplicar, por exemplo, uma sombra. Olha que legal. Uma sombra projetada, eu tiro a dureza dela, deixo ela mais forte. Então olha que legal, em 1 segundo eu fiz uma imagem muito legal do Bart aqui. Só que essa imagem é um bitmap. Se eu aumentar ela muito, então aqui, Marcos, então olha lá, cadê a pergunta do Marcos? Sumiu aqui para mim. Então, ó, se eu aumentar muito essa imagem, deixa eu dar um zoom nela para você ver aqui. Eu vou dar um zoom nesse Bart. Ó, você nota que ela perde a qualidade quando está aumentada? Se fosse um vetor, você podia aumentar essa imagem quanto você quisesse. Ela não ia nunca deformar. Então a diferença é essa. Então reduzir aqui um pouco mais. Então, eu estava respondendo uma pergunta no outro monitor. Essa imagem não é um vetor e tem fundo transparente. Então, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. O vetor é uma imagem que pode ter fundo transparente e pode não ter também. O vetor, o que diferencia uma coisa, o vetor do bitmap é assim, o vetor é uma imagem que cada vez que você aumenta ela, o programa redesenha essa imagem. Então ela nunca vai deformar, nunca vai perder a qualidade. Agora, por exemplo, essa imagem aqui, deixa eu achatar ela. Vou achatar, virar uma imagem só. Imagem size. Ela tem, deixa eu colocar em centímetros, ela tem 16 centímetros. Se eu transformar essa imagem colocar ela aqui 10.000 pontos pixels, aumentei ela, olha como ficou ruim. Ó, ela está 33%. Se eu aumentar essa imagem para 100%, olha que porcaria ficou. Então isso chama-se interpolação. O computador não sabe como fazer para interpretar. Quando você aumenta a imagem, ele tem que preencher os pontos que cresceram nessa imagem. Por exemplo, olhando ela pequenininha fica boa, aqui ela está pequenininha, porque ela está com 6%. Quando você interpola, o computador tem que inventar pontos para colocar no meio, e qualquer interpolação não fica boa, porque ele tem que inventar e o algoritmo de invenção dele não é 100%.
E o vetor não, o vetor quando você aumenta ele, ela vai redesenhar essa imagem sempre. Ok? Então, voltei, achei a imagem do Rodriguinho. A imagem, ao invés de você separar para policromia, para fazer separar para simulados. Rodriguinho, na verdade isso aqui policromia seria um assunto de serigrafia, né? Não, a gente não usa isso em sublimação, né? Então acho que tá fora do escopo. Até entendo um pouco disso, mas eu até posso gravar um vídeo um dia, mas nesse bate-papo de agora, policromia, separação de cores não cabe em sublimação. Então desculpa aí, mas está fora do que a gente vai usar para sublimação. Porque sublimação você não tem essa preocupação de separar. Sublimação você chega aqui, monta a imagem, imprime e sublima. Então me perdoe, mas está fora do que a gente vai fazer aqui nesse momento. Mas eu posso de repente em algum momento gravar uma aula. Se inscreva lá no meu canal, cefrim.com.br. Vou escrever aqui, ó, para você ver. Rodriguinho aqui, ó. O canal do Facebook é www. Vou pegar uma letra mais normal. Mas normal, peguei uma complicada. Só tem letra complicada no computador, meu Deus do céu. Aqui www.cefrim, meu sobrenome.com.br. Preto. Então, Rodriguinho, anote isso aqui, vá lá no grupo do Facebook e se inscreva lá que eu vou vou gravar uma aula em algum momento falando sobre isso, separação de cores, mas nesse momento não é o foco. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Marcos, ficou claro para você esse lance de vetor e bitmap? Imagem colorida, imagem sem fundo, imagem com fundo? A minha primeira opção sempre foi assim. Fala, Nilton, tudo bem? A imagem vetorizada seria imagem sem fundo. Então já expliquei, Marcos. Então a imagem vetorizada não tem nada a ver com fundo. Você pode ter uma imagem vetorizada com fundo e imagem bitmap sem fundo. Por exemplo, o PNG é uma imagem bitmapeada. O que é o bitmapeada? Só para a gente entender de forma mais fácil. Vou pegar aqui no meu Corel. Imagina o seguinte, deixa eu pegar aqui deixa eu fazer aqui um quadrado. Só para explicar, teorizar aqui. Vou pegar imagine que uma tela do computador. Eu vou duplicar aqui. Vou fazer. Nossa, meu mouse está muito ruim hoje. Está acabando a pilha dele, isso sim. Então, só para teorizar, o bitmap é o seguinte. Imagine o seguinte, deixa eu pegar esse Homer aqui. Deixa eu pôr, imagine o teu computador, ele tem uma resolução. Por exemplo, você usa lá 1024 por 768. Então, o que seria isso? Ele divide esse espaço aqui horizontal em 1024 pontinhos por 768 pontinhos. Então imagine que fosse isso aqui, 1024 por 768. Quando você põe a imagem do Homer aqui, só que aqui está muito pequena, deixa eu tentar aumentar um pouco mais para ter uma noção um pouco melhor. Então olha só, quando você tem uma imagem bitmap, esse quadradinho equivale a uma cor, esse aqui é outra cor, esse aqui é amarelo. Não é bem desse jeito porque aqui está muito, na verdade seria muito menor isso aqui, ó. Seria alguma coisa nesse sentido assim. Então ó, você tem um quadradinho preto, um quadradinho preto, um preto, um preto, um preto, um preto. Quando você pega e aumenta essa imagem, por exemplo, você pega essa imagem que tem 1024 pontos e muda e aumenta para 2000 pontos, ele faz o que? Ele pega isso aqui e duplica. Só que o que aconteceu? O computador, ele tinha informação, deixa eu colocar aqui só para tentar ilustrar de forma bem grosseira. Vou imaginar que isso aqui fosse o contorno do Homer. Deixa eu colocar aqui.
Imagina que isso aqui fosse esse contorno do Homer aqui. Tá assim. Quando você aumenta essa imagem, você duplica os pontos, em vez de ter 1000 pontos, você coloca 2000 pontos, o computador não sabe o que fazer, como aumentar isso aqui. Ele inventa pontos para preencher o que está faltando, para compensar o aumento de 1000 para 2000 pontos. Isso chama-se interpolação. Então qualquer aumento de imagem JPG, qualquer coisa que aumente, vai perder qualidade, sempre. Então assim, tem os programas que minimizam, tem os programas que fazem alguns ajustes, tem. Mas assim, qualquer aumento de imagem bitmap tem perda. E já a imagem vetorial, que é a imagem, por exemplo, o Corel aqui, ó, o Corel eu fiz essa bolinha aqui no Corel, esse círculo. Esse círculo aqui, ele é vetorial. Se eu aumentar ele gigante, ó, não tem escadinha. E se eu pegar esse círculo e aumentar, ele redesenha o círculo. Então ele não vai aumentar como a imagem ali, ele continua sendo liso. Então o vetor pode ser aumentado eternamente, que sempre vai manter a qualidade. E o bitmap não, o bitmap você aumentou, ele vai perder qualidade. Grosseiramente falando é isso. Alguém tem mais alguma dúvida sobre isso? Deixa eu voltar lá na outra tela. Como é que está o... 19 pessoas. Viajei aqui. Confundi com o isso mesmo. Rodriguinho, esse grupo aqui é de sublimação. Tá certo, mas fique à vontade. O grupo é de amigos. Você pode. Se você trabalhar com sublimação, fique à vontade, que é o nosso universo aqui. Então o nosso papo aqui é de sublimação. O que o Gladson perguntou aqui, uso muito Photoshop, tem dificuldade com vetor, tem como aumentar a imagem em PNG no Photoshop sem perder a resolução? Então, isso eu falei agora há pouco, Gladson. Qualquer aumento de imagem PNG, JPG no Photoshop, você vai perder qualidade. Tem alguns actions, eu devo ter uns 2 ou 3 actions que eu comprei durante esses últimos anos aí, que assim aumentam com bastante qualidade. Ele tem um algoritmo que faz um monte de cálculo e consegue melhorar bastante. Mas não tem mágica, é aquele negócio assim, é como vai ficar alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Como eu vetorizei a Gisele Bündchen agora há pouco com o Vector Magic, ó. Vai ficar nesse sentido, ó. Importar Gisele. De longe é uma foto da Gisele, só que isso aqui é um vetor. Olhando de perto, ó. Não existe mágica. Não tem almoço grátis. Ou é vetorizado na mão, ou assim, automático ele fica desse jeitão, assim. Fica ruim. Mas para um programa que faz automático, ficou bom demais. Se você olhar, se imprimir pequena, se mais de longe, é uma foto e não é. Na verdade, não é uma foto, é um vetor. Mais alguma pergunta, gente? Se não tiver pergunta, a gente encerra e eu vou dormir, sei lá, vou 11 horas da noite, ainda é cedo. Durmo bem mais tarde que isso, mas vamos lá. De repente alguém tem alguma dúvida que eu possa ajudar. Sou leigo no assunto. Eu também sou leigo. Eu sou autodidata, sabia? Eu nunca estudei nada sobre isso. Fui fazer faculdade de informática depois de velho já. Depois dos 35 anos comecei a fazer faculdade de informática. Não sei pra quê, mas fiz. Eu sempre fui autodidata. Teve uma época que eu dava aula para vários professores da PUC, da Federal, professores, doutores, dava aula de informática para eles e eu nunca tinha estudado informática na minha vida. Eu estudado formalmente, né? Tinha estudado com livros que eu tinha comprado e estudado em casa. Eu me trancava no quarto e ficava estudando. Deixa eu só continuar então no Photoshop aqui, mostrar continuar o que eu falei que eu tinha feito. Então eu fiz hoje um action, eu criei esse action aqui, gerador 10, um gerador gigante, um action gigante. Então eu instalei ele no meu Photoshop e fiz assim, ó. Vou pegar uma imagem na internet, pegar uma imagem preta e branca, tem que ser. Então vou pegar aqui borboleta, deixa eu ver se tem uma borboleta preta e branca bonitinha. Tem que ser simples, tem que ser preta e branca para funcionar o meu esquema aqui. Esse aqui eu acho que resolve. Então, uma borboleta preta e branca. Salvar a imagem como?
Ah, só que tem que ser JPG, não vai dar certo. Deixa eu fazer assim então. Vou salvar no meu alpha, vou salvar ela aqui. Vou no Photoshop e vou converter ela para JPG. File Open. Só para vocês entenderem o que o meu Action faz. Foi uma brincadeira que ficou legal. Layer Flatten. File Save As. Borboleta. Ficar errado o nome não tem problema. Então olha só o que eu fiz. Eu fiz um Action gerador 10. Dou um play nele. Quando dou um play ele pergunta o que você quer, qual imagem você quer usar. As imagens que eu salvei no lugar certo, essa borboleta aqui. Epa, só tem um problema. Eu peguei uma imagem que vem de outro programa, não deu certo, não ficou boa. Vamos pensar tudo de volta. Deixa eu pegar. Vou criar uma imagem aqui mais fácil. 500 por 500. Deixa eu pegar aqui uma letra qualquer. Colocar oi. Então peguei aqui oi, edit free transform. Então olha só que interessante. Fiz um oi, achatei e vou salvar como JPG. File save as oi. Vou salvar como JPG. Oi JPG, salvei, fechei. Vou lá no meu gerador, dou um play nele. Que imagem você quer? Esse oi. Olha o que ele vai fazer. Ele vai rodar o Action. Ah, faltou outro detalhe. Opa, Jefferson, hoje é teu dia, hein? Faltou carregar os styles que eu tinha feito. Pera aí. Load styles. Eu fiz também um pacote de styles. Aqui. Fiz uns styles também. Ok, vou começar de volta. Vou dar um play. Quero oi. Ele vai fazer sozinho. Então agora ele vai começar a trabalhar. Vamos ver se vai dar certo. Então eu gerei um pacote de styles e um pacote de um pacote de action, que esse action gigante que está sendo processado aqui agora. Peguei uma imagem, salvei num diretório, uma imagem preta e branca e dei um play. Ele está fazendo tudo automático, está gerando, gerando. Vai acabar agora e vai fechar. Fechou. Vamos ver se deu certo. Vou lá no meu diretório. Olha o que ele fez. Automaticamente. Eu tinha um oi. Visualizar. Olha o que ele fez. Ele fez um oi assim. Fez um oi assim. Um assim. Um assim. Todos com fundo transparente. Todos PNG. Eu gosto de brincar com essas coisas de action. Então, fiz um gerador que vai montar. De repente, eu posso montar um alfabeto inteiro, A, B, C, D, todo com 10 efeitos diferentes automaticamente. Foi uma brincadeira que eu não consigo parar de pensar o tempo todo. Deixa eu pegar, ver se tem mais alguma pergunta aqui. Se não tiver, a gente encerra e marcamos para outro dia alguma coisa mais legal. Mas vetor você consegue fazer no Corel, certo? Na verdade, assim, você pode fazer vetor também no Adobe Illustrator, que ele é o concorrente do Corel, mas da Adobe. E no Photoshop você consegue importar o vetor, mas o melhor para você fazer é Corel ou Adobe Illustrator. Existem outros programas como Illustrator que também vetoriza, mas nesse meio de programação as pessoas costumam usar mais. Isso mesmo, Cíntia, o Corel é mais padrão do mercado. Eu uso Illustrator também. Mas eu tenho mais expertise em Corel, então assim, o Illustrator está aqui, ó, mas eu uso ele mais para fazer uma vetorizaçãozinha, para desmontar. Tem muito EPS que o Corel não trata bem, não consegue desmontar e lidar bem, e o Illustrator trabalha melhor. Então eu uso o Illustrator mais como ferramenta para desmontar, para tratar. Então assim, a minha expertise é Corel. Depois ensino como fazer esses actions. André, se eu posso ensinar, mas assim, na verdade, Ednei, não deu tempo ainda.
tem que pensar, tem que estudar melhor. Eu fiz ela hoje, então assim, me deu uns dias para poder pensar. Tem que ver a documentação para ver como que ele vai se comportar. Realmente eu não sei, como eu fiz no CS6, a compatibilidade geralmente é nele, mas alguns actions funcionam em outros, mas vamos ver se eu consigo portar para 2017. Então, Andressa, eu posso até explicar alguns actions. Deixa eu ver se consigo explicar um rapidinho aqui qual que é o conceito. Assim, esse que eu fiz é bem complexo, mas vamos pegar um action mais simples, quer ver? Ó? File Open, vou pegar aqui deixa eu pegar um. Lembra que eu peguei o Homer? Vamos pegar aqui uma imagem grande de uma borboleta. Essa aqui. Vou salvar essa imagem. Salvar a imagem como? Vou salvar ela aqui. Então, Andressa, veja lá. Vim no meu Photoshop e vou abrir uma File Open, vou abrir a imagem da borboleta. Então vou imaginar assim que eu queira um action que transforme essa borboleta num tamanho específico e preto e branca. Então às vezes tem que fazer com muitas imagens o processo de conversão. Então o que você pode fazer? Você pode vir aqui no teu Photoshop, aqui em cima, se tiver fechado, ó, você vem aqui, Window, Actions, e cria uma nova aqui no cantinho, ó, novo action. Vou chamar ele de PB500. O nome você dá. Então o PB500 vai fazer o quê? Vai pegar essa imagem size, e ela tem 900 por 700. Vou colocar ela 500, a largura dela vai ser 500, feito. Imagem modo grayscale, para ficar preto e branco. Descarta. Imagem modo RGB. Então eu transformei ela em preto e branco, transformei novamente em RGB, mas ela ficou preta e branca. E vou salvar. File, Save As. Vou salvar como borboleta. Ok. E fechei. Terminei. Então aqui está gravando o action de um stop. Então eu tenho um action chamado PB500. Como é que ele funciona? Deixa eu pegar uma outra imagem qualquer minha. Vou pegar uma outra imagem na internet. Vou pegar essa aqui, por exemplo. Não, deixa eu pegar aqui. Eu e a Gisele sempre. Então a fixação pela Gisele, pelo jeito. Sempre eu pego ela como exemplo. Vou pegar aqui a Gisele Bündchen. Aqui. Uma imagem grandona. Vou imaginar que eu tivesse essa imagem aqui. Gravar imagem. Salvei. Vou pegar essa outra imagem dela. Salvar a imagem. Pronto. E pegar uma terceira imagem. Salvar a imagem. Pronto. Então olha só, eu tenho que fazer isso com muitas imagens. Então eu tenho aqui o meu Action PB500 que eu já terminei, já finalizei, já parei de gravar. Vou abrir a foto da Gisele para abrir as 3 fotos. 1, 2, 3. Com o Ctrl pressionado, abri. Tem 3 imagens aqui. Você vem no PB aqui, só dá um play aqui embaixo. Ó. Ele vai aplicar essa sequência. Tamanho da imagem para 500, vai converter para preto e branco, converter para colorido, vai salvar e vai fechar. Então vou dar um play. Ó. Play, play, play. Olha o que aconteceu. Ele deixou as 3 imagens com o mesmo tamanho, mesma largura. 500, 500, 500. Ficou claro isso, Andressa? Ficou fácil de entender? Então o action que nada mais é do que você grava uma sequência de coisas que você quer que o Photoshop repita depois, sem você ter que fazer novamente. Então no caso desse meu gerador, só para explicar grosseiramente, ele abre um arquivo, converte o arquivo para RGB, coloca um tamanho específico, escolhe a cor para fazer o contraste, copia, cola, apaga o fundo, deixa ela transparente, depois ele deleta a camada, aumenta o tamanho do espaço, seleciona um layer, duplica esse layer, daí aplica o efeito 1, que é um daqueles efeitos. Duplica o layer, faz a cópia do outro efeito e vai montando, faz uma sequência toda, tudo isso aqui, ó, vai fazendo tudo isso aqui, um monte de coisas. Passei algumas horas e meia fazendo isso e entrega no final todos esses arquivos aqui prontinhos. Então esse action o legal assim para mim é exercício e a criação é todinha minha. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Vamos ver.
Viu, Newton? Então venha depois aqui, ó. Vou mostrar pro Newton aqui também, para mais algumas pessoas perguntaram. youtube.com, vá no meu canal do YouTube. Mais fácil, venha direto pelo cefrim.com.br. O Cefrim joga pro meu canal do YouTube direto. Então é o meu canal de vídeos, cai aqui no meu direto. Então é só você vir aqui no meu canal de vídeos e aqui na lupinha do canal, pesquise como vetor. Tem alguns vídeos meus falando sobre isso, ó. Importando o vetor no Corel, vetor ou bitmap, qual usar na minha arte. Que mais? Esses dois focam exatamente. E diferença entre JPG e PNG. É bem legal a explicação. Fala sobre vetor, fala sobre vetorização. Editando arquivos AI e EPS no Illustrator. Tem uma porção de coisas legais. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu possa responder. O áudio tá legal, gente. O vídeo tá legal. Não tem esse retorno. Deixa eu ver aqui. Não aparecem mais perguntas aqui. Então é isso, pessoal, vamos encerrar então essa live. Eu acho que deve ter sido legal, acho que funcionou bem para a gente poder entender testar esse recurso de falar ao vivo. Então vamos montar conteúdos com mais antecedência, pesquisar o que vocês querem saber e o que eu possa de repente ajudar. É isso, vou encerrar aqui e amanhã a gente conversa. Estou por aí sempre e um abraço para todo mundo. Valeu, pessoal. Vamos encerrar a live.